se eu for estudar o Jesus histórico, eu vou perder a fé. Será mesmo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, porque ele pode ser um pouco seu também. E bem-vindo, sobretudo, à nossa nova série sobre Jesus histórico. Se você vier nessa jornada comigo, esse canal é um pouco seu também, mas você precisa para isso o quê? Deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, fazer parte dessa comunidade. A gente fala aqui de teologia, de Bíblia. Falamos, por exemplo, sobre Paulo bastante, e por que não falar sobre Jesus? Por que não falar sobre Jesus? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa grande questão. A gente vai começar a falar sobre Jesus histórico, estudar um pouco sobre isso, e eu percebo que existe uma boa quantidade de pessoas receosa em abordar esse assunto, ou mesmo estudar sobre isso, porque elas falam assim, poxa, isso é coisa de liberal, ou então esse é o tipo de assunto que faz com que as pessoas deixem de acreditar no que está na Bíblia. Jesus histórico é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz já é história. Isso é tudo que eu preciso. Muito bem. Eu quero dizer para você o seguinte. Vamos começar nessa série falando que existem três buscas. Três? Três buscas pelo Jesus histórico. Historicamente, três buscas pelo Jesus histórico. Como assim historicamente? Bom, começa lá no século XVIII e até hoje a gente tem etapas. E realmente, se a gente for analisar a primeira etapa, a primeira busca pelo Jesus histórico, ela é sim recheada de elementos de dúvida, recheada de elementos que bombardeiam ou podem bombardear a fé do cristão. Isso não é tão verdade em relação, quando a gente pensa na busca atual pelo Jesus histórico. Eu queria dar uma indicação. Uma boa parte dessa série será baseada neste livro aqui. Tem outros livros que farão parte da bibliografia. Eu vou deixar todos eles na descrição dos vídeos, também no primeiro comentário, para que você possa adquirir. Tem os links, se você quiser ler junto. Esse livro aqui, do Giuseppe Segala, ele conta a pesquisa do Jesus histórico e ele conta como foram essas buscas, essas diferentes etapas. Ele conta mais ou menos o que foi o Jesus na história. Em outras palavras, como Jesus foi enxergado ou visto conforme a história se desenrolou. A gente chama isso, na pesquisa histórica, de história da recepção. Quando a gente tem um determinado autor, uma figura, um pensador importante, e como as pessoas reagem ao longo do tempo, aquele pensador, aquela figura, é a história da recepção do fulano, tá? A história da recepção de um determinado texto, a história da recepção de um determinado pensador. A história da recepção de Jesus é o Jesus na história. É como na história Jesus foi percebido. O Giuseppe Segala vai falar a respeito disso. E realmente, quando a pesquisa pelo Jesus histórico, e o nosso vídeo próximo será sobre essa primeira busca, quando a pesquisa do Jesus histórico começa nessa primeira busca, o que existe é uma grande sede de entender a Bíblia do ponto de vista crítico. E crítico aqui não é criticar a Bíblia, mas é enxergar o texto bíblico como qualquer outro texto histórico. Como um pesquisador lida com um texto de Homero, ou como ele lida com um texto de Heródoto, um historiador no caso, né? Homero mais autor de romance, como se diz, épico, né? Heródoto mais um historiador, Suetônio, um historiador para valer. Quando eu lido com o documento, seja de Homero, seja o Enuma Elish, seja um documento de Heródoto, de Suetônio, eu lido com determinadas ferramentas historiográficas de um historiador. A partir do século XVIII, a Bíblia passa a ser submetida a isso também, e isso é uma perspectiva crítica do texto bíblico, que não significa criticar o conteúdo do texto. Aliás, tem um vídeo aqui no canal já sobre o que é crítica bíblica, que eu recomendo que você veja, acho que é importante para essa série sobre Jesus histórico. E aí,
realmente, quando isso começa, e começa a partir da seguinte percepção, os relatos dos evangelhos, eles divergem em detalhes, eles divergem na ordem dos acontecimentos. O que de fato aconteceu? E aí começa a tal da pesquisa do Jesus histórico. Muito bem. Não vou adiantar cenas do próximo capítulo, como que essa primeira busca acaba, porque essa primeira busca, se ela acaba, ela enfrenta problemas e desafios. A gente vai falar dos desafios e dos problemas que essa primeira busca ela enfrenta. Mas o que eu queria dizer é que o nosso querido amigo Pepe, já tirei a vela, Segala, se você entendeu a referência, deixa aqui nos comentários. Pepe, já tirei a vela. Giuseppe Segala, uma das coisas que ele diz que eu acho que é maravilhosa, é que toda pesquisa pelo Jesus histórico, ela nasce de um desejo de encontro com quem é essa pessoa fascinante chamada Jesus. Gente, eu estou editando o vídeo aqui e eu esqueci de dizer duas coisas. Primeiro, e muito importante, estudar o Jesus histórico vai aumentar a sua fé e não diminuir. Segunda coisa, fica até o final do vídeo que tem uma surpresa muito bacana. Se você tem ferramentas para além dos 4 evangelhos, por meio das quais você pode entender os lugares por onde Jesus andou, as pessoas que ele encontrou, a cultura no meio da qual ele estava, por que não usar essas ferramentas para entender mais ainda quem é essa figura fascinante? E no caso das pessoas que confessam fé, como eu e você eu não tenho certeza, mas possivelmente você, no caso das pessoas que confessam fé, por que não enriquecer a nossa visão a respeito daquele que nós amamos profundamente? Nós dizemos amar Jesus, então queremos conhecer quem ele é. Então a gente quer entender como eram as cidades por onde ele passou, qual era a situação financeira, social, dos interlocutores de Jesus. E a pesquisa pelo Jesus histórico, ela vai fornecer ferramentas para que a gente consiga entender isso também. Ou talvez precisamente isso. Essa pesquisa pelo Jesus histórico, ela é uma pesquisa que nasce desse desejo de encontrar Jesus da maneira mais completa possível. Ah, mas os relatos dos evangelhos já não nos dão uma ideia completa de Jesus? E para entender a cultura? E para entender o que aqueles relatos quiseram dizer? Então eu vou estudar os movimentos, quem são aqueles fariseus, aqueles saduceus, de quem o texto diz que interagem com Jesus? Quem foram aqueles governantes da Judéia ou líderes importantes da Galiléia? O que significa? Como era diferente a tal da Judéia da tal da Galiléia? O que significa Jesus estar num lugar ou em outro? Será que eu encontro pistas em outros documentos históricos a respeito do que pode ter sido a ordem mais coerente dos acontecimentos, já que o Evangelho de Marcos parece não estar em ordem? Será que a gente consegue reconstituir esses fatos? Mais do que isso, será que a gente consegue resolver pelo menos uma parte do que é aquilo que a gente chama de problema sinótico? A gente vai ter um vídeo sobre isso. Jesus histórico e o problema sinótico. O que é o problema sinótico? Bom, sinóticos, os 4 evangelhos. Não, 3. Mateus, Marcos e Lucas, porque João conta outras histórias. Mas Mateus, Marcos e Lucas contam mais ou menos as mesmas, portanto eles são sinóticos, eles têm um olhar parecido para Jesus, partem das mesmas perspectivas. Qual veio antes? Qual usa qual? Esse é o problema sinótico. Será que entender essas coisas não nos ajuda a entender melhor quem é Jesus? A pesquisa pelo Jesus histórico abrange todas essas questões. Em alguns aspectos ela é muito bem sucedida e ela nos dá informações muito valiosas para entender melhor parábolas, para entender melhor algumas das declarações de Jesus. Em outros sentidos ela é mal sucedida e a única conclusão que a gente chega é que tem coisas que é impossível de saber. E em outros aspectos ela é um grande campo enorme de debate no qual a gente pode apontar tal pessoa parece que não entendeu muito bem qual é a de Jesus, e outro está levantando uma hipótese a respeito de Jesus que é importante ou que é interessante. Será que isso resiste
ao escrutínio do restante da academia. Portanto, é uma jornada fascinante a respeito de quem é esse personagem na história. Uma jornada fascinante que parte desse desejo, esse desejo de encontro com Jesus, mais ou menos na mesma medida que talvez os discípulos no caminho de Emaús desejariam ter, uma vez que eles acham que não dá mais para encontrar com Jesus. Mas acabam encontrando. E quando encontram, um diz para o outro assim: porventura, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? E a grande questão é, porventura, será que o nosso coração não pode arder em fé ao descobrir mais ainda a respeito de quem é Jesus? Esse é o nosso desafio. Nosso desafio nessa caminhada, na pesquisa pelo Jesus histórico, que eu já adianto para vocês. É verdade, na primeira busca, ela era uma coisa de quem estava muito apaixonado pelo método histórico-crítico de interpretação da Bíblia, que foi o método queridinho do liberalismo. E você até poderia dizer, Jesus histórico nasceu como coisa de liberal, mas cresceu como coisa de quem está interessado nessa pessoa de Jesus. Muitos dos liberais também estavam, embora chegando a resultados pouquíssimo satisfatórios. Afinal de contas, a primeira busca termina. Se ela termina, é porque ela não chegou onde deveria ter chegado. O próximo vídeo vai ser sobre a primeira busca pelo Jesus histórico. Por enquanto, eu vou falar para vocês, Pepe Segala. Se você gostou da dica e do que a gente tem a dizer de Jesus histórico, deixa o seu like. E agora para o final, se você ficou até aqui, é porque você gosta do conteúdo e eu tenho uma surpresa agradável para você. E a surpresa é a seguinte: aqui na descrição você tem o link para o meu curso sobre como preparar o estudo bíblico, e até o fim desse ano ele está com 50% de desconto, mas só para quem ficou até o fim do vídeo. Então você vai na descrição, você vai encontrar um link para o meu curso e um cupom para você aplicar na hora do checkout. E aplicando o cupom, você tem 50% de desconto no valor que você pode pagar único ou pode parcelar em várias vezes também. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.